E aí, pessoal, Vitor aqui e hoje é dia de TaoriCast. E melhor, hoje é dia de mergulhar no mundo dos esportes. O episódio de hoje é com uma verdadeira estrela da patinação artística brasileira. Gente, tô ansioso pra esse episódio, hein? Mas antes, bora falar da nossa patrocinadora, a Fitofórmula. Você conhece a Fitofórmula? Pra quem já acompanha a gente, já escuta que sempre antes do episódio eu falo um pouquinho da Fitofórmula. Ela fabrica há mais de 16 anos fórmulas chinesas com as ervas milenares chinesas. Quer saber mais? O QR Code está aqui. Se você está escutando a gente, entra no fitoformulanatural.com.br. Vai lá no blog deles, que tem alguns textos escritos por mim, tá bom? Vai lá, que você já vai poder conhecer um pouco mais da medicina tradicional chinesa e das fórmulas chinesas. Vale lembrar que a gente sempre recomenda você, antes de adquirir os seus produtos lá no site da Fito, entrar aqui no Guia da MTC, tem QR Code também, quem está escutando a gente é guiadamtc.com.br. Lá você vai achar um prescritor dessas fórmulas chinesas mais perto da sua casa, ok? E a nossa outra patrocinadora que vocês já estão também acostumados de ouvir é o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso onde a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar seu podcast, gravar a sua aula, gravar o seu curso, realizar a sua aula, seu curso ou realizar o seu evento. Quer saber mais? O QR Code também está aqui na tela ou entra no spacotaori.com.br, chama lá o pessoal no WhatsApp e vem conhecer esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Agora, bora para nossa convidada. Desde os 4 anos de idade, ela tem se dedicado apaixonadamente à patinação artística, seguindo os passos da sua mãe, que também era uma patinadora entusiasta. Eu vou perguntar isso para ela, que eu quero saber, gente, 4 anos. Eu tô muito curioso para saber. Com 3 medalhas de bronze em mundiais, prêmios Brasil Olímpico e várias outras conquistas em seu currículo, ela é uma verdadeira referência para atletas aspirantes em todo o país. Hoje é dia de explorar a jornada da Bianca Amacheiro. E aí, Bianca, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Falei o sobrenome certo? Falou. Aê! Tudo! E aí, bora começar o nosso episódio? Bora. A gente, já tava marcando um bom tempinho, né? Finalmente deu tempinho, né? Deu certo. Deu certo. Bora começar com o clássico, que aí eu quero entender. Desde os 4 anos de idade, patinando. Como assim? Anos. Me conta isso. A minha mãe patinava por hobby, né? Ela sempre achou um esporte muito bonito. E quando ela viu que na escolinha que a gente estudava tinha patinação, ela colocou eu e minha irmã pra patinar. As duas. As duas. Colocou logo as 2 filhas pra patinar. Tudo. E aí, tu gostou, assim, de primeira mesmo? Peguei gosto, fui pegando gosto e eu confesso que eu sou uma pessoa um pouco competitiva. Então, depois que eu peguei gosto, fui, comecei a competir e tudo. Fui pegando gosto pela parte da competição. E tô aí até hoje, competindo. E, gente, competindo, tá? Que vocês estão vendo esse tanto de medalha aqui na mesa que eu falei, você tem que trazer pra gente falar. É óbvio, tem que dar sempre destaque aos nossos atletas, pelo amor de Deus. E aí, o que te motivou a continuar no esporte? Além de ser competitiva. Porque eu vou te falar, eu também sou, viu? Se deixar... Eu acho que foi um pouco disso mesmo. Foi? Pegar o gosto pelo esporte. Minha mãe sempre achou essencial o esporte na vida de uma criança, né? Porque eu costumo dizer também que muito do que eu sou hoje é pela patinação. O esporte me ensina muito mais das quadras, né? Então, a minha dedicação, o meu comprometimento... Tudo que eu sou hoje é devido a todo o ensinamento que eu tive do esporte. E essa parte da competição. Eu gosto de estar em quadra competindo. Eu sou muito competitiva, até mesmo comigo. Eu falo muito mais do que com qualquer outra pessoa, né? É óbvio. E então eu vejo que eu consigo. Aí depois tem mais um desafio. Eu sou movida um pouco a desafios também. Então o esporte me traz isso. A cada ano que passa, a cada ano que muda o regulamento, a gente vai sempre se desafiando um pouquinho mais. Então, isso que vem me motivando aí ao longo dos anos. Tudo. E tua irmã continuou ou ficou só tu? A minha irmã entrou na faculdade e ela foi para os estudos. Ela fez direito, foi estudar e aí ela parou a patinação. Mas não entra nesse assunto agora. Mas assim, tu também foi estudar e continuou. Loucura? Loucura. Os dois juntos? Era um pouco de loucura. Teve anos que eu saía da faculdade, ia direto pro clube,
treinava, voltava para casa, almoçava, voltava pro clube para treinar, e aí treinava das 2 da tarde até umas 7, dava aula e voltava para treinar das 9 às 10. Não, pera aí. Ia pra faculdade, é isso, treinava, dava aula. Almoçava, porque é importante, claro, almoçar. Aí eu voltava pra treinar, treinava a tarde toda. Treinava a tarde toda. E aí ficava no clube pra dar aula mesmo. E aí... À noite tinha que estudar pra faculdade ainda, não? Semana de prova. Semana de prova a gente estudava. Meu Deus do céu, gente. E também estudava da meia-noite à 1, da 1... Brincadeira. Não dormia. Das 11 à meia-noite, com certeza. Então... E olha, e o apoio da família? Já que tua mãe, né, adorava patinar, foi por hobby, e aí? Então, tipo, super... Sempre tive Vamos te apoiar, onde for. Com certeza. Vamos pais, juntos. Minha irmã sempre me apoiaram muito. Até hoje, né? Mesmo que eu vou e eles ficam, eles estão sempre dando um jeito de assistir, por FaceTime, por vídeo, eles estão sempre apoiando. Eu imagino. Porque, tipo assim, eles já não vão mais. Ou vão às vezes até. Minha mãe ainda acompanha ainda vai. um pouco mais. Sempre que dá, que é mais perto, ela vai. Mas o meu pai e minha irmã já é um pouco mais difícil. Olha, eu fico agoniado, viu? Porque o Jefferson, quando vai dançar, eu fico como quando não dá pra ir? Fico, eu queria dá tanto um apertinho, ir. né? Sim. Aí você assiste pelas lives ou pela live do Instagram que o estúdio fez e tudo mais. Mas, muito legal você ter esse apoio, né? Sim. Muito. Não, e é essencial. A gente saber que, né, tem todo um suporte familiar, além dos técnicos da nossa equipe, é muito bom. E tu treina onde? Hoje eu compito pelo Clube de Regata Saldanha da Gama. Já errei, já falei besteira. Então não posso falar que tu treina, ou posso? É porque eles demoliram, né? Infelizmente o Saldanha tá sendo demolido. Sim. Então aonde a gente treinava, a gente não tá treinando mais. Mas a gente continua competindo pelo por Saldanha. Eles, entendi, legal. Isso, porque a gente ainda é filiado pelo Saldanha. Sim, Então a gente compete pelo Clube de Regata Saldanha da Gama. A gente saiu agora em fevereiro, foi o último mês que a gente teve pra estar treinando lá. Entendi. E hoje a gente treina em quadras que a gente, assim, acha disponível. A gente aluga o Portuários no Canal 1. Quando a gente não tem quadra no Portuários, que tem eventos, essas coisas, quando a gente consegue, a gente aluga o Jabaquara também. Então a gente tá treinando meio picadinho, assim, aonde a gente consegue ir quadra. Sim. Mas o lugar que a gente tinha fixo mesmo de treinamento, que era o Saldanha, esse ano eles estão demolindo. Entendi. E quantas vezes da semana? Todos os dias treina? Todos os dias? Quando a gente tinha o Saldanha, a gente treinava de terça a domingo. Agora é todo dia. A gente só folgava de segunda. Hoje, a certeza, né, que a gente tem lá no Portuários, de segunda a sexta, e os finais de semana que a gente não consegue o Portuários por eventos, essas coisas, a gente aluga o Jabaquara. E aí, final de semana treinando? Final de semana treinando. Desde sempre, para sempre, enquanto competir, sim, de segunda a segunda. E eu tô do lado do teu namorado, tá? Porque eu entendo isso. Porque a galera lá da dança também, final de semana não existe, né? Mas ele também treina, então ele é jogador então de basquete. Boa. Então vai cada um pro seu treino. Sábado, só não treina de domingo, mas treina de sábado. Vai cada um pro seu treino e tá tudo bem. E dorme tá tudo cedo, bem. Sim. Tá todo mundo morto no final de semana. Sim. E é sobre isso, Tudo bem. E aí agora vamos entrar nessa parte aqui que eu tô muito ansioso pra falar sobre. Mas antes de você me explicar, falar lá da onde você foi competir, todas as medalhas, cara, qual é o maior desafio que vocês têm na patinação artística? Eu acho que pra nós, patinadores, é saber que talvez demore um pouco pra ser um esporte olímpico, né? Pouco visível. Uhum. Então, por ser um esporte pouco visível, é muito difícil a gente ter um apoio de patrocinador e qualquer coisa. Então, a gente tem o patrocinador mesmo, né? São nossos pais que bancam. Sim. E eu acho que é mais isso. E eu acho que o desgaste de todo atleta, né? Tá. É normal. Uhum. Mas eu acho que por ser um esporte pouco visível,
E não é um esporte barato, né? Não é uma coisa que... Os nossos equipamentos não são muito baratos, então acaba, às vezes, pegando um pouquinho mais. Entendi. Eu acho que é sempre... Eu acho que a maioria dos esportes... Não a maioria. Tirando futebol. Aqui no Brasil é um pouco difícil, Infelizmente, né? Aqui no Tirando Brasil futebol. a gente tem um pouco dessa dificuldade. Tem, né? O que é uma loucura. E você tocou num ponto que não é esporte olímpico. Não é esporte olímpico. O que na minha cabeça não faz sentido nenhum. Tá bom pra vocês essa? Na minha cabeça, como jornalista, ok, não faz sentido nenhum não ser esporte olímpico. Eles falam que é só uma extensão da patinação do gelo, então... Patinação do gelo. É isso, tá? Tá bom. Aqui, eu nem sei o que eu vou. Patinação no gelo. Imagina morar no Brasil e escutar patinação no gelo, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, galera dos Jogos Olímpicos. Ok. Vamos então falar de coisa boa. Eu vou ler aqui pra vocês porque eu não quero falar errado. Única brasileira, a gente tá falando disso tudo de patrocínio, não é esporte olímpico, e agora a frase que eu vou ler é boa pra vocês. Depois da gente falar, isso tudo é a única brasileira convocada em todas as modalidades para o Campeonato Mundial durante 7 anos consecutivos, é isso? É isso. Vocês ouviram essa? E tem mais! Desde 2015, o primeiro Mundial, ela sempre se manteve entre as top 10 em todas as modalidades que ela participou. Tá bom? Pouca coisa. Tá bom? Depois a gente falar de não ter patrocínio, de não ser Jogos Olímpicos, eu deixo essa frase pra vocês. Tá bom pra vocês? Então, é a única brasileira convocada em todas as modalidades para o Campeonato Mundial durante 7 anos consecutivos. E aí, temos medalha do Mundial? Temos 3 medalhas do Mundial. Me mostra. Essa daqui. Pega e mostra pra tua câmera. Foi a primeira, de Olha. 2015. Foi o primeiro Mundial que eu fui. Foi de 2015 em Cali, na Colômbia. Foi da modalidade de grupo de show. Que era eu e mais 11 pessoas patinando junto, uma mesma música, um mesmo tema, todo mundo junto. 11 pessoas. 12 pessoas 12 no total. pessoas, desculpa, contando contigo. Todo mundo junto, no mesmo tema. Esse ano a gente fez Aladdin. Então a gente abriu um tapete, todo mundo era Jasmine, foi bem bonito. Ai, que lindo! Esse foi de 2016, do Mundial também. Eu falei pra ela que eu achei a medalha mais bonita. A mais bonita. Eu confesso também... Tá vendo? É mais diferente, né? Então. Transparente. Eu também acho. Foi de grupo de show também, que a gente fez do Corcunda, de Notre Dame. E a de 2021, que também é de Mundial. De grupo de show também. Que a gente fez Moulin Rouge. Essas duas eu caí de paraquedas. Adorei. Muito linda. Adorei. E tem como assistir? Tem disponível alguma delas? Não, tu acha difícil? Tem. No nosso Insta, do Team CRSG, tem um pouco mais pra baixo, tem todos os vídeos das apresentações. Legal. 2015 e 2021 eu acabei caindo meio de paraquedas, assim, no grupo não era pra eu, né, eu não fazia parte. 2015 ainda porque eu já ia de todas as modalidades do individual, então ia ficar um pouco puxado. Só que acabou que uma das participantes se machucou antes do Mundial. E aí eu entrei 1 mês antes, peguei a coreografia em um dia, treinei 1 mês e fui. E trouxeram medalha pra casa. Me chamam às vezes até de pé quente, porque esse ano foi a mesma coisa, foi logo depois da Covid. E aí uma amiga minha pegou o Covid, assim, coisa de 3 semanas antes. Nossa! Eu também peguei a coreografia, assim, nos 45 do segundo tempo, entrei e esse ano, o de 2016, foi realmente o único ano que eu, assim, peguei a montagem da coreografia, treinei, passei por todas as mudanças, os opções, peguei a coreografia, assim, treinei 1 mês e fui pro campeonato. E só foi. Meio desesperador, né? Porque assim, você cai de paraquedas num grupo que tá todo mundo treinado. Sim. Mas é um grupo, assim, que eu sempre patinei, que era todo mundo da mesma equipe, então foi mais tranquilo. Eu tenho recordações muito boas também do campeonato de 2021, que eu fiquei em 5º na modalidade solo dance do individual.
Tudo, Fiquei em nossa! sexto em figuras obrigatórias e em sétimo na modalidade de livre. O que é figuras obrigatórias? Figuras obrigatórias são 3 círculos que a gente tem desenhados no chão e a gente tem que andar em cima da linha e fazer elementos obrigatórios, assim, viradas, é um pouquinho Sempre mais nesse círculo? Sempre em cima do círculo, isso. Ah, bacana, nada Aí o livre é o que as pessoas, né, veem mais, que tem mais visibilidade, assim, que é onde a gente tem os saltos e corrupios. E aí você escolhe a música... Escolhe a música, roupa, faz... é tudo por Exato, você. o tema Tá. que você quiser. A gente tem 2 programas. Então tem o programa curto, que dura uns 3 minutos, e o programa longo, que dura uns 4, 10. Mas o tema que você quiser, a música que você quiser, você escolhe tudo. E 3 e 4, tu acha muito pouco ou tá ótimo? Faz diferença. Faz diferença? Faz diferença. O longo, a gente tem uma porcentagem maior e a gente tem mais elementos também. A gente tem mais quantidades de elementos que a gente faz no curto. No curto a gente tem só 5 no total, no longo a gente já tem uns 10, 11 mais ou menos. E tem o solo dance também, que é uma outra modalidade que é mais dançado. Tem passos obrigatórios, mas não são saltos, não são corrupios. São mais footworks, mais dançado mesmo, mais artístico. E também a gente tem as 2 modalidades. As 2 modalidades não, tem os 2 programas, que é o Style Dance, que cada ano é um tema obrigatório, assim, tango, espanhola, latino. Então, tem um tema assim mais geral, que dentro desse tema você escolhe a sua música e faz. E tem o free dance, que aí também você escolhe a música que você quiser, você patina o que você quiser. E então são essas 3 modalidades do individual que existem. E nessa que você escolhe figurino, escolhe música, qual é a que, tipo, assim, tá mais no seu coração? Eu tenho uma paixão, assim, por livre, que é os de saltos e corrupio. Que sempre foi o que eu gostei mais desde criança, assim. Mas eu confesso que dança também, depois que eu peguei o gosto, né? Eu também... São completamente diferentes, né? São modalidades completamente diferentes. Livre eu tenho mais esse do desafio, de estar me desafiando cada vez mais. Então, a competição de livre é sempre um pouco mais emocionante do que a de dança. Mas dança eu já consigo ficar mais tranquila, já é uma coisa, assim, não mais fácil, mas que, para nós, patinadores, é mais fácil de controlar do que o livre, digamos assim. Claro, sim. Então, é uma coisa que me tranquiliza. Eu consigo entrar na quadra um pouco mais tranquila. Um pouco mais tranquila em dança do que em livre, confesso. E fala umas músicas que você já usou. Esse ano, no longo, eu danço Anjos e Demônios. Eu tenho um mix aí de músicas que eu patino Anjos e Demônios. No curto, eu patino uma música em inglês, que eu acho muito bonita, que é a música Proud, da Tamara, eu acho. E em dança, o free dance, né, que é um tema livre, eu faço corcunda. Não é Esmeralda. É um mix também das músicas aí da Esmeralda. Entendi. Tá. Entendi. Ai. Gente, eu tô aqui fascinado. Vamos falar mais. Eu vou me apegando aos pouquinhos das coreografias. Aí tem ano que eu falo que eu não quero trocar a coreografia. Normal. E aí me fala, essa daqui? Essa daqui foi do ano passado, de 2023, da Copa do Mundo, que eu fui campeã. A única brasileira também campeã atualmente da Copa Mundial. A gente só tá com uma atleta de elite aqui, né? Não queria falar nada pra vocês, não, mas uma atleta de elite. Essas 2 foi da semifinal agora da Copa, que eu fiquei em terceiro tanto em dança quanto em livre. Tá dando pra ver, Caio? Quer que a gente mostre na câmera, tá bom? Então, beleza. Essas 2 aqui. Essas 2. Essa daqui foi dos Jogos Odessur, de 2022, que eu fui pelo time Brasil, pelo POG. Que eu fiquei em segundo em dança e por pouco não peguei a medalha de terceiro também em livre. E essa daqui, que é de prata, mas tem
um especial ali no ouro foi agora de Santiago 2023, também pelo time Brasil, que eu tive uma lesão 10 dias antes de viajar para o Campeonato Mundial. Ai, mentira. E aí? Eu tive uma lesão, a princípio a gente achou que era posterior, era muscular da posterior. Eu tava aquecendo assim para passar a coreografia, saltei, aterrissei o salto, joguei para a perna esquerda, não conseguia mais esticar o meu joelho, Eita. Não conseguia mais pisar no chão. Liguei desesperada para minha físio, desesperada. Pri, me socorre, não consigo colocar o pé no chão, socorro. E aí a gente achou que fosse muscular. Uhum. Diminuí os treinos, fiquei treinando só dança e livre eu treinava só com a perna esquerda. Ou seja, quase nada, porque na patinação, na parte de livre, nosso apoio total é da perna direita. Uhum. Todos os saltos a gente tem aterrissagem na perna direita, a maioria das coisas é tudo na perna direita. Então eu fiquei treinando só a perna esquerda, só girava, porque ela também não tinha me liberado para saltar, a minha físio, ela falou, você vai saltar depois que você competir dança no Mundial. Então eu fui pro Mundial, competi dança sem conseguir estender a perna, com dor, com tudo. Fui treinar no Mundial, numa quadra extra oficial que a gente tinha lá, para ver se eu ia competir. Até conseguir treinar, conversei com os meus técnicos, conversei com a minha físio, né? Todo um trabalho mental aí que eu sofri um pouquinho. Não competi o Mundial na modalidade livre, tive que abrir mão. Não por não estar conseguindo treinar, eu estava conseguindo treinar, mas eu ainda tinha dor. E como o Pan-Americano era um campeonato assim que sempre foi um sonho estar participando, toda a minha equipe técnica e médica falaram, não é por não conseguir, você consegue, você pode, mas e se piorar? Então não vamos correr esse risco, não precisamos. O Pan-Americano de 4 em 4 anos é um sonho que você assim pode estar realizando, e eu tinha muita chance de estar no pódio no Campeonato Pan-Americano, até mesmo estar levando o ouro para casa. Então não temos essa necessidade de arriscar. O Campeonato Mundial você participa todos os anos, né? Então eu acabei voltando antes do Campeonato Mundial para estar fazendo o tratamento mais constante, né? Porque quando eu viajei, antes de eu viajar para o Mundial, eu estava indo todos os dias na físio, eu estava em tratamento todos os dias. Então, eu voltei antes do Mundial para continuar esse tratamento na físio e tá podendo competir o Pan-Americano. Então, quando eu fui pro Pan-Americano, eu ainda competi com dor, só que eu já consegui estender. O que me machucava era para flexionar completamente o joelho. Então, era um pouco melhor, assim. Para patinação, Entendi. eu sentia para poucas coisas. Então, tá podendo competir e ter trazido a medalha, tanto que depois do primeiro programa no Pan-Americano, eu tava em quarto. Aí, no segundo dia, no segundo programa, eu fiquei em primeiro, mas na somatória dos dois, eu acabei ficando em segundo. Então, assim, depois de todo o trauma, né, que, assim, não ter competido para mim o Mundial foi péssimo, eu queria muito ter competido, eu chorava horrores, cada vez que eu conversava com um dos meus técnicos, eu só chorava. Aí quando a gente deu a palavra final, que a gente comunicou à organização que eu realmente não ia competir, eu já tinha trocado a passagem, já tinha aceitado que eu não ia competir, eu voltei antes com outra técnica, voltei com a técnica da modalidade de dança, ela me deu treino de livre, e aí a gente foi assim, levando e treinando o máximo que eu conseguia. Mais perto do campeonato eu já estava bem melhor. Aí eu competi o PAN, voltei com a medalha, e aí eu descobri que eu tinha rompido parcialmente o LCA do joelho. A gente achava que era só musculatura, mas quando eu voltei eu ainda estava com dor, ainda sentia dor, eu fiquei quase uma semana sem treinar, né? Tipo, pós-competição, colocando a vida em ordem, né? Recuperando. Voltei, ainda tava sentindo dor, voltei no médico, fiz outra ressonância. Ele, não, realmente você tem lesão parcial do teu LCA. A tua sorte é que a tua musculatura da perna é forte e aguentou. Mas se eu tivesse rompido total, eu teria que ficar aí uns 6 meses no mínimo para cirurgia, recuperar. Então, assim, a medalha de prata para mim
Ouro, diamante e mais pedras preciosas que vocês quiserem falar. Não, pelo amor... Quando eu machuquei antes do Mundial, eu falei, acabou. Na minha cabeça, no dia que eu machuquei, eu falei, ferrou. Gente, a cabeça de vocês devem trabalhar, tipo assim, tem que trabalhar muito bem, né? A mente, a cabeça, né? Sim. Tanto que no primeiro programa, no curso, eu fui muito bem. Eu tive, tipo, um descuido, assim, né? Tive um erro que me levou ao quarto. Uhum. Então, assim, a diferença ainda foi por conta do meu segundo pro primeiro. Foi por conta ainda do primeiro programa. Sim. Mas eu não tenho o que falar. Não, é ouro. Trazido a medalha, assim, pra mim, pros meus técnicos, pro Brasil. E, assim, o meu técnico... O último Pan-Americano, quem participou foi o meu técnico no masculino. Então, ele tá lá comigo como técnico, assim, foi... Porque eu tenho, na modalidade livre, eu tenho 2, né? Então, assim, um foi e o outro ficou. Mas o mesmo que fica o tempo inteiro, mandando mensagem. Eu saí do primeiro programa, ele falou, tá ótimo, é isso, amanhã tem mais. Então, assim, mesmo quando um vai e um fica, a gente tá sempre conversando, sempre... Não, olha, essa medalha, ela é ouro, ela é diamante, ela é tudo. Gente, quando ela colocou as medalhas aqui, eu falei, pode encostar? Gente, essa medalha eu vou levantar aqui pra gente mostrar mais ela pra essa câmera. Ela é a coisa mais linda, olha isso. E, ó, o pessoal mandou mostrar pra essa. Então eu peguei, tá? Peguei, mas ó, com todo cuidado, ok? Cara, ela é linda, 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 linda. Nossa, é ouro pra todo mundo, não só pra vocês, é pro Brasil, é pra todo mundo. Eu chorava da competição, a minha físio chorava, minha mãe chorava daqui de casa. Quando eu vi que já era pelo menos bronze, eu já me acabei, já comecei a chorar. Ai, claro. Também. Aí me ligaram, mas é prata. Aí eu ainda pus aí no seu ouro. Sim! Foi. Não, mas foi por pouco, mas nossa, sim. Tá ótimo. Meu, e que quantidade maravilhosa de medalha. Que coisa. Essa daqui eu também achei linda, licença. Ó, vou mostrar aqui pra câmera. Gente, essa daqui é a coisa mais linda também, hein? Mas é assim, eu falei pra ela que a minha preferida é essa daqui. Tá bom? Essa daqui é a minha preferida. Muito bonita também. Ela é muito bonita. Muito, porque ela é transparente, mas ela tem aqui um bronzezinho. Um bronze, então. Não sabia como falar, tá vendo? Ela me ajudou. Um bronze, nossa, é a coisa mais linda. Mais linda. Agora, saindo dessa parte de competição, vamos falar de pessoas normais, como eu, que adoro andar de patins. Olha só. Só que aí, o que eu queria falar eu ando de patins, tem um nome que eu não sei, o patins que ele é reto. Eu falo que é inline. Reto. Isso, o inline. Eu ando com esse. Aí teve uma vez que teve o Sesc fez uma brincadeira de quem quisesse ir lá andar de patins, estava disponível, eu fui colocar um de 4 rodas. Eu não conseguia ficar em pé no de 4 rodas. E eu falei, na minha cabeça aqui, não, é mais fácil. Aí eu parava, não, é mais fácil, não faz sentido. 4 apoios, não tem essa. Mas eu achei mais difícil. É mais difícil? Então, falam que na verdade é mais difícil. Se eu colocar um patins inline, eu confesso que eu também não vou conseguir parar em pé. Entendi. Entendeu? É um pouco mais difícil porque tem um pouco mais de atrito. Sim. Né? E a gente tem 2 eixos. Tem um eixo externo e o eixo interno. Então, para conseguir fazer as curvas acaba sendo um pouco mais difícil. Você tendo que fazer um pouco mais de pressão no pé. Sim. Mas se eu colocar um inline, eu também não consigo ficar de pé. E a gente eu tava falando com o Caio hoje, né? O nosso videomaker sobre isso. Eles falam que realmente o inline é um pouco mais fácil. E tu pegou fácil quando tinha 4 anos? Tu colocou e foi rápido, assim ou não? Confesso que eu não lembro. Não lembra? Porque a gente tava falando disso. Ele falou, como é que tu aprendeu a andar de patins? Eu falei, meu irmão tinha não andava mais, eu coloquei no meu pé e fui. Mas era o inline, ok, gente? Pelo amor de Deus. Mas é muito de criança pra criança. Eu tenho crianças que nunca patinaram na vida, colocam patins e saem patinando. Não tem medo loucura. Nenhum. Tudo bem, tia, se eu cair, tudo bem. Tá tudo bem. Nossa, eu era exatamente assim. Patinando, cai, não tem problema nenhum. Porque normalmente, né,
primeira aula, nunca patinou, eu tenho o costume de prender as rodinhas. Pra começar primeiro realmente marchando, Quando que nem você um diz soldadinho. prender, elas não rodarem, é isso? Elas não rodarem. Pegar Aham. a porquinha, prender até o final pra realmente ir marchando pra criança começar a ter o equilíbrio sobre os Aham. patins, né? Porque é um pouco diferente, o patins é pesado, muitas vezes as crianças que começam mais pequeninas não tem nem força pra segurar um patins, Sim, né? De né? tão pequenas que elas são. Então, a gente prende todas, mas tem criança que fala, tia, eu não quero prender. Tem uma, por exemplo, que começou também faz uma semana, tia, solta minha rodinha, eu quero deslizar, mas meu amor, você vai cair. Tia, não tem problema. E ela cai, que uma beleza, sai caindo, dá 2 passos e cai. Não Levanta tem medo, e vai. levanta e continua. Você não quer que... Não, tia, eu quero deslizar, tá tudo bem se eu cair. Ela fala... Tem umas que eu tenho Que vontade amor. de colocar num potinho e levar pra casa. Que são muito boas. Tia, não tem problema, eu só quero deslizar. Eu falei, então tá bom, meu amor, desliza. E aí a gente deixa, mas tem crianças também que têm um pouco mais de medo, mais receio, aí a gente prende as rodinhas até pegar esse costume, ter o equilíbrio um pouco mais, aí a gente vai soltando aos poucos. Mas é muito de criança para criança. Sim, e aí, já entramos nesse assunto, como é que surgiu? Vamos dar aula. Quero dar aula. Como é que veio isso? Eu fiz a faculdade de Educação Física, Sim. né? Já pensando realmente na patinação. Então a faculdade, ela veio da patinação. Veio da patinação. Entendi. No começo eu até estava um pouco na dúvida entre Educação Física e Administração. E a minha mãe falou, filha, você está há muitos anos no esporte. Comece Educação Física. Se você não gostar, você tranca, você ainda é nova. Porque eu entrei na faculdade logo depois que eu me informei no colegial, né? No ensino médio. E a faculdade era algo que você queria? Era. Ou tinha que fazer? Não, eu queria mesmo, né? Porque para patinação a gente precisa do CREF. Entendi. Então eu falei, não, se é realmente isso que eu quero, Bora eu vou lá. fazer a faculdade e aí mais pra frente quero fazer uma administração. Eu faço também, faço uma pós, confesso que eu ainda não tenho tempo, eu tenho algumas pós que eu até penso em fazer, mas ainda enquanto eu estiver treinando, competindo, dando aula, claro. né, meu dia precisaria de 48 horas. Mas a faculdade foi por conta da patinação mesmo. Minha mãe falou, você já está há tantos anos no esporte, né? Faz a faculdade, se você gostar, você continua, pelo menos você tem um CREF para se você realmente resolver dar aula, né? Sim. Se você escolher isso para sua vida, você já tem um CREF, não tem problema com isso. E aí eu comecei a faculdade por conta disso mesmo. Aí quando eu entrei na faculdade, eu fui chamada por uma amiga que patinava, que ela já tinha a escolinha de patinação dela, para tá dando aula para ela, então eu dava 2 vezes por semana para ela. E aí em 2018, se eu não me engano, eu abri a minha própria escolinha no Santa Cecília. Então aí eu saí dessa minha amiga, que eu já dava aula, Sim. tudo, porque tava ficando, né, inviável. Então 2018 foi o primeiro ano que eu tive a minha escolinha no Santa, tô até hoje, tô em mais uma escola, lá no Guarujá, no Colégio Ieda Maria, dou aula também para iniciação. Ajudo os meus técnicos na equipe de competição de final de semana, ou a minha técnica viaja a trabalho, para dar curso, ela fala, Bi, consegue estar dando aula para mim? Então, assim, sempre que eles precisam, eu tô dando aula para eles também, na parte da equipe de competição. E estou iniciando a minha equipe de competição também em Alphaville, que me chamaram para estar sendo responsável numa equipe de competição lá. Então, pelo menos 2 vezes na semana eu estou subindo para São Paulo para estar treinando as meninas da equipe de competição de lá. Meu, tudo! Adorei! E quero que minha filha faça patinação. E aí, como é que eu faço lá no Santa? É só ir lá direto lá e... ele entrar em contato com a escola, né, para pegar informação, tudo, ou até mesmo entrar em contato comigo. Não tendo patins, a criança não tendo patins também não tem problema. Eu tenho patins que a gente disponibiliza para aula experimental. Sim. E também, não quero comprar um patins agora para ver se minha filha pega o gosto, o pé cresce muito rápido, porque criança tem isso também, né? Compra um patins, daqui 1 ano o pé cresceu. Sim, então, tem isso. Eu também tenho patins para estar disponibilizando para alugar, então tem mães que preferem até ver se a criança vai gostar, até o pé da criança parar de crescer, então eu tenho patins disponibilizado para alugar. Legal, legal. E aí lá no Guarujá, só também mesma coisa ir na escola? No Guarujá, a mesma coisa, isso. Ai, que legal, tudo. Sim, eu
Adorei. Nossa, eu tô, tipo assim, fascinado. Eu tô... Meu, porque o mundo da patinação é uma coisa que eu sempre gostei. Né, tudo bem, né, gente? Eu tô lá com outro tipo de patins, né? Não é o mesmo que vocês estão competindo. Mas, nossa, eu sempre gostei. Eu sempre, tipo assim... É um esporte muito bonito. Muito, muito. É lindo, é lindo. E eu acho tão gostoso. Meu, eu pego pra patinar, claro, novamente, não é a mesma coisa que ela, ok? Mas eu pego pra patinar na ciclovia e, meu, eu vou e, tipo assim, nossa, é uma delícia. É uma delícia. Tem o quê de cair, tem o quê do equilíbrio? Tem, mas a gente vai assim mesmo. Não tem problema. Nossa, eu adoro. Eu adoro. E agora aqui, me diz. Eu tô nessa idade, eu tô lá com uns 14, 15 anos, assisti o nosso podcast e pensei, ou já pensava, patinação. O que você diria para essas pessoas, pros jovens, para todo mundo, que do nada, acho que eu vou lá fazer patinação. Patinem, é isso. Seja por hobby, seja para competir, independente, patinem. Eu acho que eu sou um pouco suspeita pra falar, né? Porque, assim, é um esporte que eu levo pra minha vida, né? Então, a sensação de estar com patins e poder patinar é muito boa. Mas, para aqueles que querem competir, treinem. É um esporte de repetição, não tem jeito. É treino atrás de treino e horas atrás de horas. E muita dedicação. Muita, né? Muita. Nossa, eu imagino, viu? Eu imagino. E agora me fala teu Instagram. Quero ir lá te seguir, quero te acompanhar, ver por onde ela está. Qual é teu Insta? Meu Insta é @BiaMeixeiro. Ok, lá eu consigo entrar em contato contigo se eu quiser. Consegue. Lá tem... Se quiser colocar a galera pra fazer aula e tudo mais. Pode mandar mensagem por lá direct. Que você vai responder e tudo mais. Isso, pode... Legal. Eu passo o WhatsApp também, se precisar. Sim. E, gente, vai lá, porque o Insta dela tá cheio de foto dela competindo. É uma mais linda que a outra. E eu, como fotógrafo, fico pensando, deve ser difícil pro fotógrafo fotografar vocês em movimento. Eu também fico pensando. Eu tenho tudo bem que aquelas lentes gigantescas, né? Eu tenho mas cada assim, foto também no ar, posição de salto, que eu falo, como consegue? A foto fica perfeita. Meu, fica perfeita, assim, parece que tu pulou e parou. Eu parei. Agora tira a foto, aí tirou. Pulou não, falei errado, saltou. Saltou. Que pulou, que? Oxi, saltou, não, mas é uma loucura, eu fico assim, ó. Gente, mas é aquilo também, a lente, é o equipamento, vai indo, né? Vai indo, mas também é o profissional, é vocês. Muito mais também patinação do que... É muito difícil. Eu sou uma pessoa muito difícil de tirar foto. Saí, vou tirar foto. Então, o que vocês tiverem de foto, assim... né? É muito pouco. Você entra no meu Insta, é só patinação, vídeo, patinação. Não, mas vale a pena ir lá no Instagram dela e ver as fotos, ver os vídeos de tu patinando. Tem vídeo e aí também. Eu quero ver as competições, onde é que eu encontro? Tem competição minha que eu ainda fiz algumas colaborações também. Sim, então também tem no teu perfil, Insta, legal. No meu perfil tem, mas os 3 mundiais do grupo de show tem no grupo, no Insta do Saldanha. Como é o arroba? Team CRSG. Eu não sei se tem um underline no meio. Mas acho que se colocar assim já aparece. Colocar CRSG provavelmente já vai estar aparecendo o arroba do clube. Sim, e aí... Antes da gente encerrar, lembrei aqui que eu queria falar. Teve diferença aí com o time Brasil para essas duas? Tem diferença? São outras experiências, né? Experiências. Assim, só da patinação. Então, é um campeonato que só tem patinação. Sim. Essas duas a gente ficou... No Odessur, a gente ficou num resort que era só do time Brasil. Então... Todo o time Brasil, de todos os esportes possíveis, estavam no mesmo lugar. Tudo por eles, tudo pelo COB. E a gente até poderia estar assistindo o que a gente quisesse de outros esportes, caso a gente tivesse tempo. Entendi. Mas não é o caso, porque a gente vai um dia antes da competição, a gente treina, compete, e depois já tá indo embora, entendeu? Então não temos tempo. Mas assim, é uma experiência maravilhosa de estar tendo...
né? Porque a gente vai juntar, tá todo mundo lá, cada um no seu esporte, todo mundo interage, aí chega à noite eles deixam, né? Eles sempre montam um espaço de confraternização, aí tem um placar que eles vão colocando tantas medalhas de primeiro, tantas medalhas de segundo, e aí todos os atletas ficam confraternizando até a hora, né, de cada um ir descansar. E nesse a gente ficou dentro da Vila Olímpica. Então, o Brasil tinha um prédio, a Argentina tinha um prédio, cada país tinha um prédio. Chique, nossa! Todo mundo na mesma Vila Olímpica. E, assim, para almoçar era um refeitório enorme, bem, assim, vídeo de universidade. Um refeitório enorme, aquelas mesas enormes, cada um do seu país, todo mundo confraternizando junto, almoçando junto. E aí cada um almoçava no seu horário, né? Mas aí eles faziam várias barracas, tentando, assim... não fugir da rotina do atleta, né? Então, tinham várias barracas de vários países, comidas típicas de vários países. Então, foram 2 experiências maravilhosas pelo COB, completamente diferentes. Essa só com o time Brasil e essa na Vila Olímpica, que tinha todos os países possíveis. Até no nosso crachá eu tenho vários pins que a gente trocava com todos os outros países. Porque vem tudo, a gente ganhou garrafa, a gente ganhou vários pins pra trocar. Então no refeitório a gente comia e eu e meu amigo a gente ia trocando vários pins. Eu não falava porque eu sou mais tímida, mas meu amigo todo, né, despojado, conversava com todo mundo. Eu falei, Eric, você vai trocar pra mim os pins, eu quero um pin de cada país. Claro! Mas são 2 experiências completamente diferentes e assim, maravilhosas. E aqui, pelo que eu entendi, era junto com todos que estavam lá. Do time Brasil. Do time Brasil. Isso. Nossa, tinha várias modalidades, né? E aí tu fez amizade. De basquete, de natação, trampolim, salto ornamental. E tu fez amizade? Tudo. A gente conversa, né? Tá lá todo mundo jogando ping-pong. Ping-pong não, tênis de mesa. Aí eles colocam aqueles saquinhos pra... Nem sei como chama. Tem um negocinho com buraco, tinha uns saquinhos. A gente vai fazer. Aí coloca eles deixam uma musiquinha de plano de fundo, umas redes. Aí a gente vai confraternizando. Ai, muito legal. São experiências, assim, maravilhosas que vou levar pra minha vida. Não sei se vou, né, ter a oportunidade de participar de outras, porque acontecem de 4 em 4 anos, então... com 26 anos já, não sei até quando eu vou patinar, mas não tem preço poder viver isso e trazer essas medalhas todas pro Brasil. Não, orgulho. Não tem preço. Acabou, é um orgulho pro nosso país. Fala teu Insta de novo pro pessoal ir lá te seguir. Bia Meixeiro. Aê, boa! Vai lá seguir a Bia. E chegamos ao fim do nosso episódio. Eu adorei, de verdade. Fiquei sabendo um monte de coisa que eu nem imaginava. Esse tanto de medalha bonita aqui na nossa mesa veio aqui para deixar muito mais bonita a nossa mesa com os produtos da Fitofórmula e essas medalhas. Sucesso! Maravilhoso, e eu amei esse episódio, viu? Obrigada, Vitor. Eu que agradeço por toda a oportunidade. Ai, que isso. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. E eu vou falar pra você ir lá me seguir no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. Me segue lá, @VitorLeutes. Segue também a galera é ótimo. Segue também o Tauricast. É isso mesmo. Eu falei galera porque eu já ia falar todo mundo do patrocinador. Então é a galera. Tauricast, Fitofórmula e Espaço Tauri. Vai lá, se colocar no Instagram, em todas as redes sociais você vai encontrar. Se você for no nosso TikTok, @Tauricast, você vai ver alguns cortes menores. E vale lembrar que no nosso canal do YouTube tá tendo cortes maiores. Segunda, terça, episódio novo. Quinta e sexta, corte do próximo episódio. Do próximo episódio não, do episódio anterior. Na segunda e terça, que é do episódio antigo. Gente, é isso. Não tenho mais o que falar. Eu adorei o nosso episódio, mais uma vez. E, de novo, só te agradecer por você ter vindo, de verdade. Pra gente é um orgulho ter você aqui e ter um episódio com você no Tauricast. Eu que agradeço, Vitor. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.